gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí pra gente comentar sobre o Power Couple, os últimos acontecimentos, né? Vamos falar aí desse episódio da DR cancelado. Quero saber de vocês o que vocês acham. Gostaram? Não gostaram? Enfim, gostaram ou não gostaram? Comenta aqui embaixo, gente, que eu quero saber, né? Bom, na minha opinião, pra gente adiantar aí, já não gostei e eu vou explicar o porquê, tá? E aí também vamos falar aí dessa treta de Brenda e Carol, que já teve uma discussãozinha agora há pouco. E aí eu vou mostrar, falar pra vocês aonde começou, por que começou. O Mussunzinho aí, acho que tava falando com a produção também, reclamando aí das situações. Diz que está com medo dos últimos acontecimentos, não está se sentindo seguro dentro ali do Power Couple, né? E aí a gente tem Radbala, né? A Radbala, aquela pessoa maravilhosa, que depois que aconteceu o bate-boca, sabe o que ele falou? Eu vou me pôr nesse lugar de novo, de embate com o Matheus, igual a gente fez quando eles voltaram da DR. E aí a Elisa falou, eu não vou fazer isso, eu não quero. Aí ele fala, não, tudo bem, eu vou me pôr nesse lugar de novo. E aí ele fala pra Ana e pro Pelanza, não estou incentivando vocês, eu só vou fazer isso porque eles merecem isso. Ô, gente, a galera não aprende, né? E isso que o Radbala, acho que foi segunda, sei lá que dia que foi, ele tava reclamando que ele foi julgado depois que saiu do BBB, que foi difícil ele se reerguer, que ele fez um trabalho de formiguinha chegando por um pra mostrar que ele não é aquele cara que ele foi julgado. E aí ele entra no reality show onde ele está exposto para o Brasil inteiro. E aí ele se coloca nesse lugar de propósito e faz toda essa situação. E aí depois ele vai sair, vai falar, não, mas eles estão me julgando por uma coisa que eu não sou esse tipo de pessoa. Ô, filho, aproveita esse momento para você tentar se limpar. Não tá dando certo. Mas assim, não se coloque nessas posições e ainda falar que é de propósito, que você não foi provocado, que você está se colocando nesse lugar porque você está comprando briga dos outros, entendeu? Não faça isso. E aí a gente pode até citar a Fazenda, por exemplo, né, que o Rico fala, enfim, todo mundo sabe, na verdade, né, que a galera só está ali para limpar a imagem, que o Carelli pega as pessoas para fazer a Fazenda, são pessoas que já foram canceladas, pessoas que teve polêmicas na internet, para mostrar um outro lado também, muitas das pessoas estão ali realmente para limpar a imagem, enfim. E aí esse é teu momento, porque você não vai pra Fazenda, eu acho, pelo menos, né? E aí você tem que aproveitar esse espaço e tentar fazer uma coisa diferente. Mas daí você só mostra que o que você fazia no Big Brother e da forma que você saiu, só se concretiza, entendeu? Então, dá uma pensadinha aí se você realmente quer fazer isso, tá bom? Bom, mas comenta aí, gente, né? Se inscreva no canal também, deixa like, vai comentando, curte também pra você ajudar no engajamento aí do vídeo, tá? Vamos aí falar desse bate-boca de Brenda e Carol, porque começou, como começou, também os posicionamentos, enfim. E também dessa DR que foi cancelada, gente. Acharam justo? Não? Comenta aí, tá? Na minha opinião, antes da gente começar o vídeo, não achei justo, tá? Porque primeiro que o poder não tinha nada a ver com o cancelamento da DR, porque a DR já estava formada, né? Que foi formada por votos, dinâmicas, enfim, coisas básicas que a gente já sabe. E aí o poder só ia interferir, ia mudar no final, né? Então assim, não deveria ter feito isso. E também, não só isso, porque a galera lá dentro, depois de toda, né, esse away que aconteceu ontem, eles já falaram, olha, eles cancelaram uma DR por causa do poder. Eu entendo que não deveria ser feito isso. Mas aí, se acontecer de novo, eles vão cancelar? Entendeu, Carelli? É isso, tá? Será que você vai cancelar? Será que alguém vai fazer isso de propósito pra cancelar a DR? Qual vai ser o posicionamento de vocês? Entendeu? Tá errado, né, filho? Né? Enfim, comenta aí embaixo que eu quero saber, tá, gente? Bom, eu vou falar algumas coisas que aconteceram, vamos falar dessa treta também, e também do Mussunzinho, tá se sentindo com medo, coisas básicas, tá, gente? Olha só. Bom, vamos falar então aí da treta, né, da Carol e Brenda, né, que a gente viu aí também depois da Anne, Pelanza, teve choro, né, gente? A edição foi bastante curta, tirou muita coisa fora de contexto, não mostrou o que aconteceu depois aí deles anunciarem que a DR foi cancelada, né? E aí também o Radbala falou que vai se pôr no lugar de novo, né, com o Matheus daquele jeito, porque tá comprando uma briga, né, gente? Da mesma forma que a Anne compra uma briga que não é dela, certo? E aí a gente pode criar, contextualizar isso que passou na edição, tá, gente? Porque mostrou a treta, porém não mostrou o que aconteceu antes da treta e também não mostrou, né, eles falando mal da edição, o Radbala falando que foi manipulação, que não deveria ter feito isso, né? Até o próprio Albert falou assim que o Radbala, ele... como que é que ele falou? Não lembro qual que foi a palavra que o Albert se referiu ao Radbala, dizendo apela. Ele falou que o Radbala apela, sendo que o Radbala achou que não deveria ter tirado a DR, sendo que o quê? Se eles anulassem o poder, quem estaria na DR é o próprio Radbala, né, gente? Ele não pensa muito bem. Inclusive, ontem, antes da festa, ele reclamou de novo, falou assim que a edição anulou, porque eles viram que talvez Brenda e Matheus sairia nessa DR. Pois é, gente.
E aí o Pelanza falou, não, eu vou te passar uma outra visão. E até o próprio, acho que o Passa estava no quarto e falou bem assim, não, mas se anulasse o poder, e eles começaram a conversar sobre, e aí a câmera cortou. Mas para concluir essa conversa, eu acho que daí o Pelanza falou, bom, se a gente falar em anulação de poder, se a DR fosse continuar do jeito que estava, você estaria na DR. Olha só, né? Será que ele não tinha pensado nisso, gente? É porque o Radbala se coloca num lugar assim de sou muito inteligente, sou jogador, porque o certo não pode ser o errado, que as pessoas erradas estão voltando, né? Aquela coisa pregar moral e bons costumes, né? Como a gente viu aí que a Anne e o Pelanza, eles colocam moral e bom costume, né? E a gente vê aí o Pelanza mandando a Brenda calar a boca, lavar a boca aí com sabão, lava sua boca, coisas do tipo, né? Coisas básicas, né? Será que o Pelanza, só um aspa aí, gente, será que o Pelanza vai falar assim que, como homem, ele vai pedir desculpa pela Brenda, que ele não deveria ter feito isso? Igual a gente viu na divisão do quarto aí, que na hora que ele foi dividir o quarto, ele pediu desculpa pro Fernando, que não deveria ter mandado o Fernando tomar naquele lugar? Será que ele vai falar pra mim, pra Brenda, gente? Será que ele vai ser homem de falar isso, né? E aí, engraçado que a Anne falou, alguém tem que mandar ela calar a boca. Olha só, será que se a Anne escutasse, se falasse isso pra Anne, a Anne ia gostar? Ou se a Anne escutasse falando isso pra Carol, ela ia gostar, gente? Engraçado, né? Como os pesos são diferentes, né? Bom, vamos contextualizar isso pra gente entender. Na edição, gente, né, pra gente começar aí do início, a gente viu aí a treta da Carol e da Brenda, a Carol começou ali a falar, vou falar pra todo mundo escutar, porque a pessoa tá fazendo de boa samaritana, e não sei o quê, e aí começou a falar que não tava se sentindo, ela falou assim, protegida, com medo de ser agredida, que foi covardia e tal, e aí o Mussunzinho de novo repetiu, falou que foi agredido, né, com um copo de água, o que mais que vai acontecer, aí hoje vai rolar festa, e aí na festa vai ter bebida, pode potencializar, enfim, começando a criar uma narrativa de que eles estão se sentindo ameaçados, certo? E aí a gente pergunta, por que eles começaram isso ontem, gente? Por que eles não começaram na quinta-feira, logo depois do ocorrido na quarta? Só porque a DR foi cancelada? Só porque eles tinham esperança que Brenda e Matheus saísse caso a DR continuasse? Por que eles não fizeram isso na quarta-feira? Por que eles não comentaram? Por que eles começaram a fazer isso ontem, né? E se a gente começar aí a fazer uma ordem cronológica desde o início do programa, no primeiro quebra-power, quem peitou a Brenda, né, peito a peito, foi a Carol. E aí depois, acho que foi o Mussunzinho peitou o Matheus, no outro quebra-power, o Radbala peitou o Matheus, e aí também teve aquele episódio de importunação sexual, que foi a volta aí do Matheus aí da DR, que inclusive a galera repercutiu muito nas redes sociais. Então, assim, aonde que ele se sentiu agredido com a água e também a moral, conduta dele, não sei o quê? Difícil, né? Sendo que também ele falou ali pro Matheus que o Matheus agrediu a Brenda, né? Falou do bafo da Brenda, outras cositas também, né? Então, assim, não sei aonde ele quer criar uma narrativa. Sério, ele acha que a produção vai comprar, sendo que ele tá vendo que o público talvez não compre? Comenta aí embaixo que eu quero saber, tá, gente? Bom, dito tudo isso aí, gente, que a gente já acompanhou no programa, antes disso, o que acontece? Quando a Carol puxa esse gatilho de que ela estava fazendo a boa samaritana, fazendo as coisas, é porque durante a manhã ela limpou a casa, ajudou nas tarefas domésticas, descascou batata, tava super de boa, certo? E aí, durante a manhã também, o Mussunzinho junto com a Carol já começaram aí criar essa narrativa que estava se sentindo ameaçado, que foi covardia, que a Brenda é um ser humano podre, coisas básicas que a gente já sabe que a Carol fala, né? E aí ela foi conversar com o Pelanza também, conversou com outras pessoas também, de tudo que tinha ocorrido na quarta-feira, sendo que ontem já era sexta-feira. Começou de novo a levantar o assunto, né? Trazer um assunto que não é passado, pode ser que não seja passado, mas também não quis deixar morrer, porque o quê? A Brenda e Matheus está ali, então o que nós vamos fazer? Vamos bater na mesma tecla, né? Não vamos deixar morrer, porque eu não vou aceitar, e aí eu quero ver se a produção vai se posicionar, então assim, não sei o que eles estavam tentando criar ali naquela situação, tá? E aí, durante a manhã, a Carol falou muitas coisas sobre Brenda, tá? Até que chegou naquele ponto da discussão onde a Brenda escutou. E aí, antes disso, gente, teve um episódio ali que a Carol pediu para o Pelanza, que não mostrou na edição, que o Pelanza fosse conversar com o Mussunzinho, porque o Mussunzinho acordou bastante revoltado, que ele acha que queria sair do programa, que ele foi conversar lá no depoimento com alguém da produção, e aí, inclusive, quando ela foi falar esse momento aí, o Pelanza falou, eu tava ali, né, eu escutei, eu queria até perguntar ou entrar, mas aí, no fim, não quis entrar aí no meio da história, mas eu imaginei que fosse sobre, né? E aí a Carol começou a explicar pra ele o que o Mussunzinho estava falando lá no depoimento. E aí algumas coisas que a gente precisa fazer umas observações. Ali, enquanto o Mussunzinho estava falando no depoimento, quando a Carol passava para a Pelanza, ela disse assim que não estava sendo gravado aquele momento,
porque era um desabafo do Mussunzinho, do jeito que ele estava se sentindo e também das formas que vem acontecendo algumas coisas, que eles não estão se sentindo seguro dentro do programa, certo? Então ela já deixou bem claro que não era o depoimento que vai passar na edição, e sim ali conversando com alguém da produção para fazer alguma coisa, né? Que eles agissem, né, a favor deles, ou enfim, não sei o que eles queriam. E aí ela disse assim também que tem várias coisas no contrato que estava escrito ali, que foi coisas que não foram cumpridas, enfim, eu não lembro qual que foi a palavra certa. Daí ela falou pro Pelanza assim que isso, já que eles não estão cumprindo com algumas coisas, que foram infringidas algumas coisas do contrato no qual eles assinaram, deveria ocorrer alguma medida ali sobre a parte da produção, do Carelli e afins, né? E aí foi onde o Pelanza falou assim que concordava com ela que realmente tinha coisas no contrato no qual já foram infringidos há muito tempo, no qual a gente não sabe, certo? E aí é onde que começa toda a teoria do medo, a teoria de que vai ter uma festa hoje, no caso que aconteceu já ontem, né? Que não estão se sentindo seguro. E aí a gente pode pular para a parte no qual vai para a edição, né? Onde a Carol ali, ela fala bem alto, o Mussunzinho fala também. E aí acontece toda aquela treta, né, gente? Mas comenta aí o que vocês acharam. O porquê que Mussunzinho e Carol começaram a criar essa narrativa de que estou me sentindo com medo, eu quero ver se a produção vai fazer isso, infringiram regras. Comenta aí o que vocês acharam, né? Porque é muito fácil, né? Mas eles esquecem que eles acusaram, que eles falaram outras coisas, que se fosse lá fora ia ser diferente. Inclusive, até o próprio Pelanza na discussão ali falou que a Brenda não duraria 30 minutos, meia hora lá fora, né? E se a gente olhar para um outro lado, né, gente? Esses 30 minutos poderia ser o quê? Uma ameaça, talvez? Por que a gente fala isso? É porque ontem na edição não mostrou, depois aí da discussão, a própria Brenda, que estava na discussão, batendo boca com a Anne, Pelanza atrás, ela falou pro Matheus, eu queria entender o que o Pelanza quis dizer que lá fora não duraria 30 minutos, já dando a entender para o público, será que isso foi uma ameaça? Será que não foi uma ameaça? O que será que ele quis dizer com isso? E aí é onde que a gente também pode dar a entender que é uma ameaça isso? Por que ele acha isso? Por que ele está falando isso, né, gente? Olha só, e aí é onde a gente pode entrar aqui. Nossa, como a Brenda é muito rápida, muito inteligente, porque eu não sei, gente, se eu conseguiria pegar esses momentos, essas falas no meio de uma discussão assim, né, e pontuar e lembrar disso, porque quando você tá envolvido na discussão, normalmente você meio que se perde ali, né, na hora ali do troca do bate-boca, né, e aí, além do mais, não era só ela, era Anne e Pelanza junto, né, e no final de tudo, né, antes aí da gente concluir a briga, o Pelanza falando assim que eles tinham que agradecer por a DR estar cancelada, eles estarem lá dentro, tipo assim, ô filho, quem garante que Brenda e Matheus ia sair, né? Tendo DR ou não tendo DR. Na verdade, o Radbala tem que agradecer pra vocês de não terem caído na DR se tivesse cancelado apenas o poder, né? Que entra na parte que o Radbala fala tanto que a produção quis proteger Brenda e Matheus porque acha que Brenda e Matheus era mais fraco que Ivo e Fernando, e aí por isso que eles cancelaram a DR, e aí é onde a câmera corta, que o Pelanza fala, não, vou te passar uma outra visão, que provavelmente seria que, é onde o Pelanza te diz, bom, se eles cancelassem o poder, montariam uma nova DR do jeito que foi montada a primeira vez, ou seja, com o Radbala lá. E será que é onde o Radbala baixou a bola? Então, assim, há várias contradições, né, gente? Bom, vamos ver aí se o Pelanza vai pedir desculpa, né, pra Brenda, né? Porque ele é o cara que prega moral e bons costumes, né? Ele e a Anne, né? Que eles sempre estão ali pontuando as coisas. Inclusive, ele pediu desculpa para o Fernando, né? De ter mandado o Fernando tomar naquele lugar e não sei o que, né? Ontem, na hora da troca dos quartos aí, né? Será que ele vai fazer o mesmo com a Brenda? Vamos ver os próximos capítulos, né, gente? Bom, depois dessa treta aí, gente, foi aonde rolou a conversa com o Haddad não. O Radbala, ele falou assim que ele vai se colocar nesse lugar de novo. Aí a Elisa discordou dele, falou que não vai se pôr nesse lugar de novo, de peitar Brenda e Matheus, igual aconteceu, que foi muito feio. E aí o Radbala falou assim que ele vai fazer isso, que a Elisa não precisa fazer, mas ele disse assim que vai se preparar, né? Inclusive, ele começou já a preparação, tá? Pra quem acompanhou a festa ontem aí, como eu disse, ele se excluiu, saiu da festa, ficou mais excluso, não queria papo com ninguém, comprando uma briga que não era dele, da mesma forma que a Anne comprou uma briga que não era dela, né, gente? E aí vocês comentam aí embaixo o que vocês acharam, tá? Bom, e aí, pra gente continuar falando de Anne, gente, só pra gente concluir aí, a gente viu que não mostrou aí a repercussão depois que eles cancelaram a DR, né? A Anne, ela entendeu, falou que não dava pra escutar realmente de fato, que ela só mostrou o pedacinho, né, o bonitinho que a edição quis colocar, que foi onde ela falou que continuou com o mesmo pensamento, que entendeu sim o fato da DR estar cancelada, né? Mas a gente sabe que não é bem verdade, ela entendeu, porém reclamou bastante que ela se sentiu exposta. E assim, o Pelanza também, né? Ele falou assim que foi muito escroto da forma que a produção colocaram eles ali, como se eles fossem pessoas maldosas, manipuladoras,
pessoas que estão fazendo coisas para ferrar com as outras, né? Ele acabou não gostando ali e acabou reclamando bastante aí da produção, né? E aí é onde entra o Radbala também reclamando aí da parte no qual ele não gostou. Bom, mudando de assunto, gente, vamos aí falar, né, de Albert, né, que ele tá bastante conversando com o Fernando, né, e aí a galera começou a apontar aí o Albert um pouco longe de Matheus. Não que eles são próximos, né, mas eu digo assim, longe no sentido que, criando um ranço, talvez, querendo se afastar de Brenda e Matheus, não que eles eram muito próximos, mas não olhando o lado de Brenda e Matheus, colocando eles nos lugares que eles sempre estão tretando, sempre vai ser assim, estão cansados, energia pesada. Inclusive, foi um pouco da conversa que ele teve com o Mussunzinho, né? Que ele falou que não parte para nenhum lado e que tem um limite, né? E ele falou assim que ambos estão nesse limite e que só vai ser decidido caso os dois vá na DR ou peça para sair, alguém precisa sair no dia que for na DR, enfim, coisas do tipo, certo? E aí a gente viu aí que Fernando e Albert estão conversando bastante, né? E a gente acompanha várias vezes essa conversa, vários momentos diferentes, onde eu vejo o quê? O Fernando, gente, a gente vê que ele vai rastejando de um lado para o outro, né? Que inclusive no dia da votação aí, o Radbala sentiu uma facada nas costas por isso. Porque o Fernando, ele fica de um lado, fala de Albert e Adriana pro Radbala e, sei lá, pra Luana, pro Haddad, e fica falando. E aí ele vai para outro fulano, fala desse clã. Então ele fica fazendo esse joguinho de leve trás, esse joguinho de falar mal de um quando tá com um, falar mal de outro quando tá com o outro, né? Ô, filho, tá tão feio pra você, olha... Ó, a VTube, ela fez esse jogo, tá? De ficar indo lá e cá. Mas eu não lembro dela fazer, assim, uma sujeirada nesse sentido de que falar mal das pessoas, não concordo, mas ando junto, né? Você tá feio. Assim como o Haddad faz muito disso, né? Ele fala muito mal de Brenda e Matheus, pra Mussunzinho, pra Fernando, pra outras pessoas também. E aí, algumas vezes, né, eu consigo ver que ele tem uma troca com Brenda e Matheus. Inclusive, tem um vídeo aí, né, que a gente tem na internet, que não mostrou na edição, que ele fala, eu não falo nada na cara de Brenda e Matheus, eles podem até me chamar de falso, mas é porque eu não quero ter desgaste. É que, na verdade, né, gente, ele não tem... Enfim, é que não adianta, né? Ele sabe que vai ser engolido, assim, de um jeito que ele não consegue, ele não vai se aguentar, né? Porque ele não tem coragem mesmo de falar na cara de Brenda e Matheus, por isso que ele fala pelas costas, tá? Bom, dito tudo isso aí, gente, o Albert, o Fernando tava conversando a respeito aí sobre o comportamento de Matheus, né? E aí o Fernando, ele vem pontuando várias vezes que Matheus e Brenda não falam de jogo, que eles não fazem nada do jogo, são ruins de provas. Não que não esteja errado, né? Mas, tipo assim, no sentido do quê? Tentando fazer aí com que o Albert enxergasse Brenda e Matheus de uma forma diferente. E aí foi aonde que o Albert começou aí a sentir um sentimento de que, ai, tô cansado, não aguento mais, é isso, aquilo e tal. E aí a gente tem a Adriana aqui falando, não é bem assim, a gente tem que ver que as pessoas atacam também. A gente já esteve nesse lugar de sozinhos, eles estão sozinhos e não sei o que. A Adriana tentando ver o lado deles também. Não tiro a visão da Adriana, porque realmente, né, tem que olhar para os dois lados, porque eles passaram por isso, né? Só porque agora, entre aspas, o Albert e a Adriana estão mais tranquilos de conflitos, não deixam de ser alvo da casa, mas estão mais tranquilos de conflito, não quer dizer que as pessoas gostam mais dele ou menos deles, né, gente? Então, assim, Albert, você tem que meio que acordar um pouquinho, tá, filho? E aí eu acho engraçado que no meio dessa conversa, gente, o Fernando perguntou pro Albert se os dois conversavam de jogo, né? O Matheus. Aí o Albert disse o seguinte, não, a gente não conversa de jogo, inclusive no dia da votação a gente foi falar, né, sobre o que talvez poderia acontecer, do Radbala receber mais votos, que tinha chance deles escaparem. Quando a gente foi falar de jogo, o Matheus falou assim que ia votar em Mussunzinho. E aí foi onde o Matheus falou assim que não tinha feito essa leitura de jogo. E o Albert falou assim que o Matheus precisa ele andar mais pela casa, que eles ficam muito escondidos, então eles acabam não tendo essa leitura de jogo, né? E aí é onde a gente pode abrir um parêntese que, quando o Matheus foi fazer, entre aspas, aquela brincadeira que, Albert, você vai ser o mais votado, então já que você vai ser o mais votado, eu vou votar em você. E o que o Albert respondeu para o Matheus, gente? Faça o que você quiser, o jogo é seu e eu não combino votos com ninguém, né? Tipo assim, eu não converso com o jogo com ninguém. Então, aí, aonde que tá a contradição? Como o Albert fala para o Fernando que o Matheus e ele não conversam de jogo porque eles não jogam, né? Eles não têm essa troca de jogo porque dando a entender que o Matheus não queria, sendo que quando o Matheus, entre aspas, fez uma brincadeira, ele falou, faça o que você quiser, não combino votos com ninguém, o jogo é seu. Mas por que essa semana aí ele viu que Matheus e Brenda poderiam escapar, entre aspas, poderia ser uma DR diferente? Ele foi lá fazer uma política, foi conversar com o Matheus de votos, porque era, talvez, conveniência, talvez um cenário melhor, que ele queria também testar outras pessoas. Por que naquele momento ele quis, né? E por que ele responde pro Fernando que Matheus e ele não conversam de jogo? Fica meio contraditório, né, Albert? Quando você mesmo fala que não combina votos com ninguém.
Bom, e aí a gente também tem, né, gente, o Haddad aí reclamando bastante de Brenda Matheus, falando mal de Brenda Matheus, coisas básicas que a gente faz, né? Teve uma conversa aí com o Haddad falou assim o seguinte, né? Que Brenda Matheus precisa dar espaço para as outras pessoas brilharem, né? Acho que ele tava conversando até com o Fernando, né? Que eles acabam ofuscando as outras pessoas porque as tretas e as brigas acabam trazendo um lado ruim para as coisas que acontecem dentro da casa e acabam ofuscando as pessoas que podem ter ali destaque, né? E aí a gente pode pegar esse mesmo pensamento do Haddad quando a gente tem o Passa ontem, falando antes da festa, que o Matheus falou, né, no dia ali da quinta-feira que não teve ADR, que o Passa deveria acordar, que ele quer justificar a forma de aparecer no jogo culpando Brenda e Matheus que não dão espaço para eles, que eles não conseguem aparecer, não sei o quê. E aí o Passa, ele ficou levando isso ontem o dia inteiro, inclusive foi chamado pro depoimento e tal. E aí ele falou assim, então, pra gente aparecer, a gente vai dar all-in. Essa semana a gente vai dar o all-in. Ou a gente vai pra DR, ou a gente fica com maior saldo. Ai, que não sei o quê. E aí ele teve uma conversa com o Radbala que ele disse o seguinte, eu sei que o Matheus disse ali sobre aparecer e tal, mas o que acontece é que eu tenho visão de jogo. O Passa falando pro Radbala. É que assim, quando tem uma dinâmica e acontece uma treta, aquela dinâmica que aconteceu, acontece que anula tudo, porque a treta fica tão grande na internet, fica tão grande na edição, que as outras pessoas acabam não aparecendo. Então, assim, se o Matheus tá falando que eu não apareço porque eu acabo não tretando, ou eu acabo não fazendo as coisas, eu acho que então ele deveria parar de brigar, porque aí ele dá espaço para outras pessoas aparecerem no jogo. Não é que eu não estou fazendo um bom jogo, ou que eu não sei jogar, ou porque minha aposta foi... Não lembro, a aposta dele foi 10 mil, não lembro quanto que ele apostou na Michelle, que o Matheus citou lá. Não é porque minha aposta foi baixa, é porque quando eles criam uma situação na casa, acaba que as outras pessoas acabam se apagando ali na hora da edição e também ser comentado na internet. Ou seja, gente, é dor de protagonismo, né? Quando a pessoa é protagonista, dói nas outras pessoas, né? E aí a gente pode pegar até um exemplo clássico, né, do ano passado, do Rico aí com a Daiane, né? Ela viu que o Rico tinha muito potencial, que o Rico fazia, acontecia, voltava da DR e fazia não sei o quê. E aí, quando ela entrou na Fazenda, ela achou que seria a oportunidade dela, tipo, ser a protagonista do programa. Então ela começou a criar a teoria que a minha luz estava se apagando, porque eu estar perto do Rico estava me afetando, que ele estava apagando meu brilho, me colocando para baixo, sendo que na verdade ela criou-se uma história que ela não estava conseguindo aparecer culpando o Rico. E aí a gente pode trazer essa situação nesse lugar, né? Bom, eu acho que é isso, né, gente? Vamos ver aí como que vai ser a prova hoje, né? E também aí o que vai falar da festa, né? A gente viu que ficou um climão aí depois da treta, bate-boca. Mas comenta aí o que vocês acharam dos últimos acontecimentos. Se acontecer alguma coisa, se a prova não acabar muito tarde, a gente vem comentando aí os últimos acontecimentos também. Se eu esqueci de alguma coisa, a gente volta no próximo vídeo, tá? Aproveita então, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês acharam aí da narrativa do Mussunzinho, falar assim que está se sentindo ameaçado, com medo de Brenda Matheus, né? Só porque não teve ADR, do Radbala se colocando naquele lugar, eles falando também que foram infringidas as regras do contrato no qual eles assinaram, né? Comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês, né? E o Pelanza mandando a Brenda calar a boca, porque olha, foi maravilhoso, né, gente? Será que ele vai se arrepender? Não sei, comenta aí embaixo que eu quero saber. Bom, eu vou ficando por aqui, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.